versículo 25 a seguir. Glória a Deus. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Eu quero falar hoje com vocês, o tema dessa mensagem é Esperando a vinda do reino messiânico ou a vinda de Cristo. Glória a Jesus. Simeão era este homem justo, né? E temente a Deus. Justo significa imparcial, quer dizer, não favorece um lado mais do que outro. Reto, íntegro, quer dizer, correto, inatacável. É a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. E por isso ele procura, nos seus pensamentos, motivos e ações, obedecer a Deus naquilo que Deus tem estabelecido pela sua palavra como modelo de vida. Glória a Jesus. Para nós estarmos corretamente relacionados com Deus pela fé, nós precisamos estar corretamente relacionados com o nosso próximo. Porque Tiago, ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então não tem como nós mostrar a nossa fé sem as obras. E as obras, elas estão relacionadas com o nosso próximo. Aleluias. E o mundo, ele tem um modo de vida, que na verdade não é vida, né? Porque a vida, ela só é vida se viver para Deus. E o mundo é contrário à vontade de Deus. Então,
Mas o justo, ele tem um modelo de vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela limpa, liberta, santifica e consola. Imitar o modo de vida do mundo é rejeitar a Deus. Samuel, ele governava o povo pela palavra de Deus. Mas quando ele ficou velho, os anciões de Israel se reuniram e pediram a Samuel que eles dessem um rei, para que Israel fosse igual a todas as nações. Samuel se entristeceu, mas Deus disse a Samuel: olha, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram foi a mim. Aleluias. A justiça, ela é também uma armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz uma lista sobre as armaduras de Deus que todo crente deve usar. E a justiça é o segundo da lista. Primeiro da lista é cingir os lombos com a verdade. O segundo da lista é vestir a couraça da justiça. O terceiro é calçar os pés na preparação do evangelho da paz. O quarto é tomar o escudo da fé com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O quinto e o sexto é tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluias. Temer a Deus é respeitar e reverenciar a Deus. Respeitar e reverenciar a Deus é reconhecendo a sua grandeza e santidade. Temor de Deus não é o medo que nos faz fugir de Deus, mas é respeito, amor, obediência e adoração. E fora, versículo 26 diz assim, continuando, diz assim: e o Espírito Santo, esperando a consolação de Israel. Simeão, ele era um dos muitos homens que oravam e esperavam pela consolação de Israel. A consolação de Israel significa esperando a vinda do reino messiânico ou esperando a vinda de Cristo. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo, ele é que nos prepara para a vinda de Cristo. Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos santifica e ele nos prepara para a vinda de Cristo. Então, esta é uma das características daquele que espera a vinda de Cristo. Ele é justo, temente a Deus, e o Espírito Santo está sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O Espírito Santo é que nos revela os segredos de Deus aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Glória a Jesus. E o Espírito Santo, ele tem revelado, revelou a Simeão, foi dado a Simeão um impulso profético para que Simeão estivesse ciente que a vinda de Cristo estava próxima. E o Espírito Santo, ele tem revelado aos seus servos, os profetas, que Jesus, a vinda de Cristo, está muito próxima.
Recentemente, o nosso pastor, ele falou sobre algumas coisas que está escrito que iria acontecer antes da vinda de Cristo. E muitas coisas já aconteceram e outras já está acontecendo. Isso quer dizer que a vinda de Cristo está às portas. Aleluia. E Simeão, ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ter visto o Cristo do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, na verdade, eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Simeão, ele alcançou o seu desejo. O Espírito Santo diz que ele veria o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, ou aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é mais a nossa vontade. Nós não somos conduzidos pela nossa própria vontade, mas somos movidos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, Simeão, o mesmo Espírito que disse a Simeão que ele não morreria sem ter visto o Cristo do Senhor, foi o mesmo Espírito que disse a ele, que moveu Simeão para ir até o templo, no momento exato em que os pais de Jesus o levaram para com ele procederem segundo o uso da lei. E ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele não fala sobre a idade de Simeão. Mas esta frase aqui, ela parece nos dar a entender que Simeão era um homem idoso. E parece que ele tinha estado esperando somente o cumprimento desta grande promessa antes de morrer. E nessa frase nós vimos uma perfeita satisfação. Aleluia. Uma perfeita satisfação. Ele parece dizer, glória a Deus. Ele parece dizer: agora a vida está completa. Já não tenho mais nada que me detenha neste mundo. No versículo 30 diz assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Embora Simeão estivesse vendo com os olhos físicos apenas um bebê impotente, a sua visão profética estava vendo a salvação do mundo. Em geral, os judeus, eles procuravam um Messias político que fosse trazer independência e grandeza para Israel, porque Israel estava sob o domínio de Roma. Mas Simeão, ele via um Messias salvador, porque ele reconhecia que a maior necessidade do homem é a salvação. Glória a Jesus. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. E esta salvação não era somente para um povo, mas era para todos os povos.
luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Simeão, ele tinha a mente mais aberta do que os demais judeus, e por isso ele enxergava mais longe. E ele também estava mais em harmonia com as profecias messiânicas do Antigo Testamento do que os demais judeus. E José, versículo 33, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Simeão não estava falando nada que José e Maria já não soubessem, mas eles se maravilharam por essas coisas estar sendo ditas por uma pessoa estranha e em determinadas situações. E a maravilha para eles e para nós é que todas as coisas que eram ditas pelos mensageiros de Deus se harmonizavam perfeitamente. Versículo 34. E Simeão os abençoou. O comentarista, ele diz que essa bênção de Simeão aqui foi para Maria e José, e não para o bebê. Porque Simeão, ele reconheceu a identidade do bebê e por isso se conteve e não o abençoou. E disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. O Senhor Jesus, ele é uma rocha de refúgio para o crente. Mas para os opositores, ele é a rocha contra a qual eles vão se chocar. E muitos, devido à sua atitude em relação a Cristo, iriam cair. Essa profecia aqui diz respeito a Israel, mas tem um princípio universal, porque a maior decisão que o homem pode tomar é: o que farei de Jesus? Todos os que são confrontados por Jesus têm que tomar uma decisão, ou contra ou a favor de Cristo. Não tem como ficar neutro. Pilatos, quando foi confrontado por Jesus, ele disse ao povo: e o que farei de Jesus chamado Cristo? Então não tem como ficar neutro. E para sinal que é contraditado. Isaías, ele se refere ao Senhor como sinal. João se refere aos milagres de Jesus como sinais. E Simeão, usado aqui pelo Espírito Santo, ele se refere a Cristo como um sinal que é contraditado, ou seja, um sinal contra o qual se falará. Se nós formos olhar para os evangelhos, nós vamos ver como Jesus Cristo foi contraditado, né, e rejeitado, né? Como ele foi criticado e rejeitado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, quer dizer, a alma de Maria. Maria, ela não tem nenhum mártir que sofreu mais do que Maria, no seu relacionamento com o seu extraordinário filho. Mas a espada que Maria não foi traspassada por nenhuma espada, nem foi crucificada. A espada que iria traspassar a alma de Maria seria a dor de ver o seu filho morrer. Mas Maria sentia ao mesmo tempo uma alegria indescritível, né? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Devido à aceitação ou à rejeição de Cristo, os pensamentos e os motivos de muitos corações, quer sejam bons ou maus, seriam manifestados. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade ou o seu casamento.
Então, Ana, nós sabemos que Ana era uma profetisa, sabemos o nome do seu pai, que era Fanuel, sabemos a tribo de Israel a qual ela pertencia, que era a tribo de Azer, e sabemos que ela era uma pessoa, uma mulher já avançada em idade, e que tinha vivido com o marido 7 anos. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. 84 anos. Nós vimos aqui que a idade, ela não é impedimento para que nós estejamos no templo, na igreja, servindo a Deus, e também não é impedimento para que nós jejuamos, e também não é impedimento para que nós oramos. Nós vimos que Ana, ela chegou na velhice, vamos dizer assim, que Ana, ela tinha uma vida ativa, né? Uma vida ativa, servindo ao Senhor. Noite e dia. Se fosse hoje, nós poderíamos dizer que Ana, ela frequentava o ciclo de oração de dia e os cultos à noite, né? Versículo 38. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, confirmando então a sua visão profética. E falava dele, de Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Israel. Através de Zacarias, de Isabel, dos pastores, né, que os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, e eles foram lá ver Jesus, e de Simeão, e de Ana, e de muitos outros, o evangelho da salvação estava sendo anunciado. Glória a Jesus. E falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana foi uma mulher a quem Deus se revelou. Que tipo de mulher era Ana? Ela, apesar dela ter conhecido a tristeza, ela não era uma pessoa amargurada. Apesar dela ter idade, ela não tinha perdido a esperança na vinda de Cristo. Ela nunca deixou de adorar no templo e nunca deixou de orar. Assim como Ana e Simeão, aqui fala que ela falava de Jesus a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Certamente que Ana falava do ministério messiânico de Cristo. Porque Ana, assim como Simeão, a maior necessidade, ela falava da maior necessidade do homem, que era a salvação. Amém? Agradeço então a oportunidade. Deus abençoe os irmãos.